Estamos de volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo. Para assessorar os três poderes em nível federal, estadual e municipal, são instituídos ministérios como Ministério Público, secretarias, conselhos, institutos, fora outros equipamentos de serviços públicos, como hospitais, universidades, escolas, órgãos de segurança, entre tantos outros. Tudo isso, né, além de recursos humanos, usa também recursos materiais, operacionais, recursos financeiros em grande monta, tornando o Estado brasileiro bastante caro, porque é um Estado grande, não no sentido político grande, é um país continental, com muitas necessidades. E esse Estado caro, tanto isso é verdade, que há muito se discute a questão fiscal, né? Ou seja, os gastos do governo, sua eficiência, se o governo gasta bem, se ele é eficiente, etc. Os governos, tanto em nível municipal, estadual e federal. Mexer na estrutura do Estado ajudaria a pensar um Estado economicamente mais equilibrado e politicamente mais eficiente, com as duas coisas? Romano, que não falou na última parte do nosso debate no segundo bloco. Não, eu escutei e concordei totalmente. Veja, nós temos que voltar à história desse Estado brasileiro, né? Ele é um Estado que foi produzido na ponta do Bacamarte para conquista, né? E conquistou um território imenso e com a instauração da sua pretensa independência, a grande prioridade era manter essa unidade, né? Desse imenso território. E o fantasma das pequenas repúblicas, né, sul-americanas ameaçava. Com isso, você constrói uma estrutura de Estado extremamente centralizada, né? O jurista Comparato, Fábio Conde Comparato, diz que é muito difícil nós chamarmos o Brasil de uma república. Na verdade, é um império até hoje, né? É um império onde o poder central trata as regiões, os estados, os municípios, como terra conquistada, né? Desde o Butim, quer dizer, boa parte dos pressupostos, dos impostos, etc., seguem para Brasília, né? Até a distribuição, de volta. Né? Por exemplo, a professora Maria Silva Carvalho Franco, que é minha mulher, tem um livro que é clássico, chama-se Homens Livres na Hora de Escravocrata. O que ela mostra? Ela mostra que essa estrutura existe no começo do século XIX. Os grandes fazendeiros, que eram os donos dos municípios, né, na ausência do retorno dos impostos, emprestam para os municípios, né? Ela cita lá atas da Câmara de Guaratinguetá, cada vereador emprestará ao município tantos mil réis para as obras e tal. Isso aparece para a população como um favor, né? E isso cria essa passagem do público e do privado no Brasil, nas condições brasileiras, né? Ela cita, inclusive, o caso do tesoureiro do município que jogava com a arrecadação no fim do mês e devolvia no mês seguinte. Quando é processado, ele ficou bravo. Não está errado, pois eu estou devolvendo, né? Pouco a pouco, essa gente parou de tirar do bolso para emprestar para o público, mas continuou com a prática de meter a mão no cofre do município e do Estado. Então, o que você tem? Você tem essa estrutura, né, oligárquica em todo o Estado, que passa imediatamente pela ida e retorno dos recursos. Então, não existe plano de desenvolvimento econômico do município, dos estados, etc., que tenha longo alcance, tenha fôlego longo, né? Então, como você não tem isso, você tem essa extrema falta de base na produção econômica. Eu gosto de citar o caso do Estado de São Paulo. Nós conhecemos bem o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tinha a USP e tinha os institutos isolados de ensino, né, que geraram a Unesp, né? Os municípios onde essas unidades da Unesp existem, até hoje tem vantagem. O professor Bovo, de Araraquara, tem estudos mostrando como o retorno dos impostos através da Unesp é muito mais eficaz e muito mais eficiente, inclusive para o mercado e para a indústria do local, do que onde não existe. Por quê? Porque tem uma coisa muito simples, que inclusive é errada do ponto de vista orçamentário, né? Os recursos da Unesp não passam por negociações políticas, né?
O reitor recebe aqueles... E teve um período do governo Fleury em que o Fleury atrasou o repasse, né? E, para a vergonha da universidade, poucos protestaram contra aquela coisa. Mas, enfim, então você tem essa questão. Se você não resolve esse problema da base, né, da autonomia dos municípios, se você não resolve da autonomia dos estados, você tem estados que são credores do poder federal, mas que são postos na condição de devedores conforme quem está no poder federal. Né? A Lei Candir, por exemplo, ela não passa tão tranquilamente, precisa da negociação política. Então, eu concordo. Ou seja, não é um problema normativo. Não é uma questão. A nossa Constituição de 88, foi dito aqui, uma boa Constituição comparada com outras que já tivemos, e temos normas que permitiriam uma base republicana para a nossa federação. No entanto, a cultura política é que viesa, né, de algum modo, desvia essa possibilidade. Também mecanismo de acerto por fora. Agora, eu concordo totalmente com o professor. Né? Nós temos que pensar em termos estratégicos. Mormente, porque o Brasil está naquela situação incômoda. Ele não é um país pequeno e nem é uma grande potência. Né? Veja, você tem a Federação Norte-Americana, que está meio cambaleante, você tem a União Europeia, que está cambaleando até para se constituir, você tem a Índia, você tem a China, você não sabe onde que a Rússia vai colocar, mas você sabe que o Brasil é um país grande e que está muitas vezes sendo conduzido à situação de 500 anos atrás. Me desculpem, mas exportar aço para a China eternamente, sem produzir ciência e tecnologia autônoma no Brasil, é um tiro no pé. Né? Daqui a 50 anos nós estaremos lamentando essa situação. Marcos, quer dizer? Não, o que eu fiquei marcado no que você perguntou foi a questão da reforma administrativa e a questão fiscal, né? Que são temas perigosos, né? Nos anos 90 a gente fez uma imensa reforma do Estado, ou tinha um plano de reforma do Estado que tinha até alguns mecanismos interessantes que foram todos capturados pela essa lógica do ajuste fiscal, e o ajuste fiscal capturando a reforma, né, a gente não sei se conseguiu imprimir mais eficácia nem eficiência, né? Até porque reformar o Estado envolve custos, né? Reformar o Estado, reformar a burocracia envolve treinamento, custos e tudo mais, né? Essa questão tecnologia, um monte de coisa. Essa questão do ajuste fiscal, essa questão fiscal do Estado é um grande nó. É muito difícil, mas não é necessário ser enfrentado? O problema é como enfrentar, né? Se for fazendo a manutenção de velhas prerrogativas. Mas não começa pela negociação e pela decisão política? Sim, mas se for fazendo a velha... Desculpa, eu já vou passar, juro. Se for fazendo a manutenção de velhas prerrogativas de poder, né? Que estão para além dos aspectos formais, aliás, que complementam os aspectos informais com uma densa informalidade, talvez a gente está no mesmo caminho da reforma dos anos 30, dos anos 60, dos anos 90. A letra no papel e outra coisa na história. Mas, Leonel... Eu acho que o fenômeno da oligarquização e da burocratização do Brasil já é uma coisa, veja, que o Max Weber já havia apontado quando teoriza sobre o Estado moderno. O problema da oligarquização e da burocratização dos partidos políticos também já foi apontado no começo do século XX pelo Roberto Michels. Quer dizer, nós estamos no século XXI. E no século XXI, veja, nós já temos instrumentos, eu acho que teóricos, e temos experiências empíricas, históricas, que nos permitem combinar o método analítico e o método histórico e encontrar, veja, o caminho para o desenvolvimento especificamente brasileiro. E acho que, veja, isso passa pelo Estado. Acho que o Estado, ao contrário do que dizia o presidente Reagan, não estava aí para solucionar problemas, o Estado estava aí nas costas do cidadão. O Estado era o problema. Eu não penso dessa maneira. Eu não penso. Veja, eu não quero um super Estado, mas eu não quero também um Estado mínimo. Eu quero uma relação de afinidade eletiva e de equilíbrio instável entre o Estado
e a sociedade. Agora, nós não passamos impunemente por 300 anos de escravidão. Quer dizer, uma boa parte da nossa população ainda está imbuída de uma servidão voluntária. Como diria Etienne de La Boétie. Né? Exatamente. E que cabe, portanto, veja, investir na sociedade civil, através de programas educacionais, através de programas sociais, não cortar as verbas do serviço social. Veja, eu acho que os poderosos do Brasil têm que pagar impostos, e pagar mais impostos do que o conjunto da cidadania. E deixa eu fazer uma provocação aqui, não a vocês, mas uma provocação, um comentário prosaico que a gente faz no boteco na esquina, né? Que diz assim, é sério um país, e aí são muitos países, não é só o Brasil, no qual os nossos representantes, seja no judiciário, no legislativo e no executivo, definem os seus próprios ganhos? Todos nós aqui isso não é, me parece uma indignidade, você não você define quanto você vai ganhar por mês, qual será a sua verba de gabinete, qual vai ser o ganho, você estabelece um teto, briga ali, mas faz um acordo onde você legisla em causa própria. Eu diria que isso aí é ver algumas árvores, esquecer de ver o conjunto da floresta. Eu acho que nós temos problemas muito mais graves do que esse tipo de problema. Não tenho dúvida disso. Nós temos um problema de eliminar a miséria e trazer milhões e milhões de brasileiros para um patamar mais alto, que mais conscientes, mais organizados, saberão fiscalizar os seus representantes. Porque, veja, o presidente do Brasil, ele não é presidente da nação, ele é presidente, chefe de governo e é chefe de Estado. Porque a nação não tem chefe, a nação é a detentora do poder através da soberania popular. Isso pode parecer muito teórico, mas há formas bastante grandes de efetuar, veja, esse processo. Eu diria que, veja, em Portugal e na Espanha, apesar da conjuntura crítica que eles estão passando, eu acho que há uma organização da sociedade civil que pode se contrapor ao Estado e colocar limites ao poder arbitrário dessa entidade criada aí pela... Eu tenho aqui, estão me avisando do nosso tempo, e eu gostaria de pedir para vocês, primeiro, pedir perdão aqui apontar um sintoma pequeno e talvez prosaico, mas como provocação mesmo, porque isso indigna o cidadão na rua, né? E perguntar para vocês, com 1 minuto mais ou menos para cada um, para dizer se tivesse que estabelecer uma agenda, quer dizer, tenho aqui, de algum modo, na minha leitura, quais são as ações do ponto de vista de interferir na estrutura do Estado, na estrutura política do Estado, no funcionamento do Estado brasileiro, que são necessárias e preliminares às mudanças. O que precisa fazer primeiro? Marcos, 1 minuto para cada um. Eu acho que a questão já está posta, é vencer a desigualdade. E estamos a caminho disso, ou não? Eu não sei. De que desigualdade você está falando, vencer então? A desigualdade gritante, violenta, você está entendendo? Essa construída historicamente, de você ter feito a manutenção de mecanismos pré-capitalistas. Não a desigualdade de ninguém está falando, acesso, ninguém está falando de fazer uma república socialista. Você está onde todo mundo é igual. Estou falando de vencer a desigualdade extrema, tremenda. Né? Mecanismos, né? Articulação entre Estado, sociedade civil, política social, né? Acho que é isso. Outra coisa. Políticas públicas. Políticas públicas efetivas, né? Ampliar essas políticas públicas que são efetivas. No debate, no diálogo com a sociedade civil. No diálogo, no debate, na fiscalização, na implementação com a sociedade civil. Não sei se pelo mecanismo de OCIPs, que aí pode ter questionamentos, né? Porque isso pode ser o cambal, né? Isso pode ser simplesmente o Estado tomando conta da sociedade civil. Né? Isso dá outro programa. Isso dá um outro programa. Romano, em 1 minuto, uma agenda. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, eu vou falar mais do ponto de vista institucional. Em primeiro lugar, tentar federalizar o Brasil e transformá-lo numa república democrática. De fato. De fato. Né? Sair da letra para partir para outros atos. Não só de direito, mas também de fato. O segundo é democratizar os partidos políticos. Por exemplo, proibir que qualquer dirigente político fique na direção por mais de 2 anos. Né? Já ajuda bem.
Acabar com o privilégio de foro, que é uma teratologia absolutamente tremenda, né? Acabar com essa magistratura que não é eleita. É fundamental que os nossos juízes e promotores sejam eleitos, com todos os defeitos das eleições, né? Por quê? Porque o que nós estamos vendo é uma casta que julga sempre politicamente no interesse de quem é dono do poder, né? Quer dizer, você não vê outra saída. E a maneira de selecionar o presidente da República indicando para aquele conjunto de senadores que dão risada, porque eu assisti várias indicações. No caso da senhora Ellen Grace, não é? Senadores comentaram a elegância do seu penteado e do seu vestido. Isso é um deboche contra a cidadania, né? Então, é preciso modificar essa composição do nosso judiciário, né? Quando nós falamos dessa questão, há tempos atrás, o presidente da AJUF disse que isso era uma bobagem. Eu só pude responder, é a bobagem que instituiu a democracia moderna, né? Ok. Leonel, por favor, a sua agenda, 1 minuto. Veja, dentro de uma visão patrimonialista, o que nós temos no Brasil é um Estado privatizado, é um Estado privatista, é um Estado controlado pelas oligarquias. Eu acho que a primeira medida, veja, é nacionalizar o Estado. Quer dizer, colocar o Estado a serviço da sociedade. Acho que devemos ter políticas sociais, políticas de distribuição de renda, de incorporação dos setores marginalizados, excluídos, e devemos, entende, colocar, veja, como atividade meio o combate à corrupção. Mas a atividade fim do Estado para citar um pensador, como é que eu diria? Salus populo suprema lex. Que significa? O bem do povo é a lei suprema. E, para encerrar, como Gramsci, eu diria o seguinte: sou pessimista de inteligência, mas sou otimista de ação. Eu acredito, entende, não na apatia da maioria, mas eu acredito, entende, na consciência e na ação, entende, das maiorias. Eu agradeço muito a presença de vocês, acho que o debate foi ótimo, para mim foi muito esclarecedor. Agradeço também a você que está nos acompanhando até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a pensar em como somos responsáveis por exigir dos nossos representantes políticos maior transparência, proximidade com o cidadão, representatividade e correção no trato da coisa pública, para fortalecer a democracia, para construí-la e para promover um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode rever os outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. O endereço está aqui, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.